A cidadania é o exercício de direitos e deveres de um indivíduo dentro de um Estado. No caso brasileiro, esses direitos incluem um ambiente saudável e condições plenas para viver. E entre seus deveres está o respeito à legislação ambiental. Já a ecologia analisa as interações dos organismos vivos entre si e com o meio ambiente. Pensar a cidadania com ecologia é buscar a consciência ecológica nas ações cotidianas e, assim, transformar as instituições sociais em organizações integradas e sustentáveis. Que tal entendermos como a ecologia está conectada com a cidadania? O Ecoideias começa agora! A professora e advogada Elizabeth Maniglia, da Unesp de Franca, tem sua trajetória dedicada ao direito agrário e ambiental. Ela nos conta a importância do direito na hora de defender os trabalhadores do campo e as florestas. Professora Elizabeth, o que seria a legislação ambiental? Bom, a legislação ambiental é algo relativamente novo, porque ela existiu em séculos passados, mas com uma versão muito mais pelo lado econômico. Hoje, a legislação ambiental visa a preocupação com o meio ambiente, com a vida das pessoas, com o bem-estar do povo, numa visão antropocêntrica, mas também numa visão ecológica. O meio ambiente hoje é um patrimônio da humanidade e tem que ser preservado. Então, hoje, a legislação ambiental se volta para as questões de poluição, de desmatamento, de meio ambiente artificial, natural, cultural e até o meio ambiente do trabalho. Então é bastante amplo o leque da legislação ambiental. Geralmente as pessoas ponderam que meio ambiente seria a proteção à fauna, à flora e à floresta e se limitam a isso, mas é bem mais profundo, porque o meio ambiente se constitui de 4 etapas: o artificial, natural, cultural e meio ambiente do trabalho. É assim que nós, no direito, fazemos a divisão metodológica e a divisão de estudo propriamente dito de toda a legislação. Beth, você tocou um ponto importante que é a questão rural, né? Porque muitas vezes a gente pensa em legislação ambiental pensando mais nas questões das florestas. Como que fica o meio rural nesse cuidado? Quando a gente fala mais no meio ambiente natural, a gente pauta sobre as questões rurais, né? E quando fala sobre o meio ambiente artificial, a gente pauta sobre as cidades. No entanto, o meio ambiente do trabalho e o cultural falam dos dois. A questão da nossa cultura caipira, a questão dos nossos hábitos, tradições, tal, repousa muito em cima do meio rural, porque o Brasil, querendo ou não, é um país agrário. Sim. Então, as questões agrárias são muito importantes, principalmente também porque aqui a definição da terra, a questão de visão de quem é dono do quê, é muito confusa, é muito complicada. Nós ainda temos terras devolutas no Brasil, que é geralmente nessas terras que acontecem os danos ambientais, em maioria, e aí fica sem punição porque não existe pessoas responsáveis por aquela terra. Porque essa é uma terra sem dono, sem registro, sem propriedade, mas é uma terra ocupada por poceiros. Então esse é o grande problema, que esses poceiros acabam danificando grande parte dessas terras e não são punidos. E como que fica a questão latifundiária na região amazônica? A questão do latifúndio no Brasil, né? Embora que a legislação ela contempla que não existe mais latifúndio em termos jurídicos, né? Mudou a nomenclatura de terra, agora se fala, em vez de latifúndio, se fala terra produtiva, né? Então é vamos dizer, uma metáfora usada para não se falar mais em latifúndio, que se tornou um termo obsoleto. Mas o grande problema do latifúndio no Brasil é que ele é uma tradição histórica, secular, desde o Brasil colônia e que permanece até os nossos dias, né? Grande parte do território brasileiro é formado por latifúndio. Tem pessoas que têm terras maiores que o estado do Sergipe. E como que fica a questão da proteção ambiental, né, num ambiente onde... Muito complicado, porque no latifúndio é muito difícil de se cumprir
a função social prevista na Constituição. Porque a função social é a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Então, por exemplo, se você vai dentro de um latifúndio fazer um uso de um agrotóxico, um uso de um adubo, geralmente você não faz com máquina costal, não, né? Porque é impossível. Você vai fazer sempre essa adubação, essa aplicação dos agrotóxicos de forma aérea, né? Com aviões. E quando aí você joga esse agrotóxico em cima da plantação, você está jogando em cima da água, você está jogando na terra que vai receber o agrotóxico, na terra de quem não tem nada com isso. E muitas vezes joga até em cima das pessoas. E aí, quanto mais terra, maior o índice de produtividade que ele almeja, e aí se torna isso muito complicado, muito difícil. E como que os direitos humanos estão ligados aos direitos ambientais? Bom, os direitos ambientais hoje são chamados os direitos de terceira geração, né, dos direitos humanos. Os direitos humanos estão classificados, assim, na maior parte da doutrina a gente fala em gerações. Eu particularmente sigo a doutrina do professor Cansado Trindade, que não fala em geração, mas fala em dimensão. Então, os direitos humanos têm a dimensão individual, que são os direitos e garantias da pessoa, os sociais, do coletivo, e os direitos de terceira dimensão, que são hoje os direitos à paz e ao meio ambiente saudável. Então, hoje já está incluído o direito ambiental como direitos humanos de terceira dimensão. E por si próprio, a gente vê os direitos humanos, né, tomando áreas de direito ambiental, porque se você quer uma vida saudável, se você quer um alimento saudável, você tem que ter um ambiente saudável, onde esse alimento é plantado, onde ele é colhido, ou sem uso de agrotóxicos, ou com os agrotóxicos recomendados, embora que agrotóxico nunca deve ser recomendado. E se você quer uma vida sadia, você não vai ter poluição, você não vai ter águas contaminadas, você não vai ter uma poluição sonora, você não vai ter uma poluição visual. Então, a melhoria da vida se faz em torno da melhoria do meio ambiente, né? Então, os direitos humanos se pautam em cima também da questão ambiental. Eu perguntar para você agora, Beth, como que equilibrar, por exemplo, a questão agrária e a proteção das florestas no ambiente conjunto? Olha, é complicado e não é, porque o Brasil é um país de grande extensão. Então, se a gente não tivesse o domínio de grandes propriedades rurais, né, de pessoas que tivessem essa aspiração em ter muita terra e pouca produção, ou de ter terras especulando, talvez a gente nem precisasse usar as expansões agrícolas nas florestas, mesmo no cerrado, porque a Constituição protegeu a Amazônia, mas não colocou o cerrado como alguma coisa especial. E aonde há o crescimento das áreas de fronteira? No cerrado, no Mato Grosso. Então o Mato Grosso foi subindo, subindo, chegou em Sinop, chegou em Lucas do Rio Verde, passou para a Amazônia, né? Então, a derrubada de matas, a derrubada das árvores na Amazônia se dá pela expansão da soja, do milho, que vai tomando essas dimensões, né? A questão da tecnologia. O Brasil também tem bastante tecnologia, a gente já não é mais um... Existem dois Brasis, o Brasil da carrocinha, o Brasil do aradinho no burro e o Brasil da tecnologia. Então, é uma questão altamente política também, problemática, porque o dinheiro do crédito rural, os financiamentos vão para os grandes produtores, né? Então, esses grandes produtores têm o jogo de cintura de ir crescendo, produzindo e querendo cada vez mais. Então, são eles que entram dentro das florestas, são eles que fazem muitas vezes desmatamento. Não só eles, mas em maioria eles próprios e com financiamento do crédito rural, inclusive, que é dinheiro público, né? Que é o pior. No próximo bloco, a gente confere mais sobre legislação ambiental e o papel da educação para o exercício da cidadania e preservação ambiental. O Ecoideias volta já!
voltamos a conversar com a professora Elizabeth Manilha sobre a importância do direito para o exercício da cidadania e a preservação da ecologia e daqueles que trabalham diretamente com a natureza. Professora, em relação às florestas, a gente tem uma história no Brasil de praticamente guerras dentro das florestas, né? Teve o Chico Mendes, recentemente teve um caso bastante noticiado da Dorothy. Como que fica o direito para amparar os ativistas, né, na hora de proteger as florestas, os camponeses ali que lidam com o trabalho, e na hora de investigar os crimes que são feitos contra os ambientalistas? É uma coisa bastante complexa, que envolve não só o direito, mas basicamente a questão política. Tá? Quando você quer investigar algo a fundo, né, se percebe que rapidamente, quando é de interesse público se investigar aquilo, né, rapidamente você acha os culpados, você abre o inquérito, você faz a denúncia, o juiz abre o processo e é um julgamento quase que, vamos dizer, sumário. Quando as coisas não merecem tanta consideração, né, a gente vê que a gente cai no âmbito da morosidade judicial, da morosidade ou até do descaso das questões de inquérito, das questões de denúncia. Então, também depende de quem é o personagem e o que o envolveu. Na maioria das vezes, os povos da floresta hoje, que é um termo da moda jurídica, vamos dizer assim, são pessoas que estão vivendo na floresta, protegendo, mas que estão a serviço, muitas vezes, de grandes empresas. Tá? E essas empresas mantêm essas pessoas porque elas conhecem a realidade da floresta, eles reconhecem as plantas, eles reconhecem a serventia de cada planta, o ponto factual de cada planta, e então eles são muito interessantes para as grandes indústrias, né, para as grandes empresas. Então, nesse caso, há, vamos dizer assim, uma relativa harmonia entre a floresta e as empresas, porque elas precisam dos povos da floresta, tá? Diversas empresas aí do ramo de perfumaria, do ramo de remédios, mantêm essa relação cordial com os povos da floresta. Porém, né, há pessoas que não conseguem se consolidar como os povos da floresta, mas que têm interesse em preservar a floresta, que trabalham na atividade laboral agrária, mas, né, têm interesse na floresta e na manutenção do sistema. E aí é que a coisa complica, porque quando são essas pessoas que vão bater de frente com o pessoal da agropecuária, principalmente, que quer fazer o desmatamento para colocar gado, quer fazer o desmatamento para colocar a soja, o milho, eles vão em frente e em confronto com os pequenos proprietários rurais, que habitam muitas vezes ali, que vivem praticamente uma economia de subsistência. Então, esses conflitos, né, são aqueles que não são investigados, são aqueles que não são trabalhados, que não são reconhecidos muitas vezes e que não há interesse. Porque eles são pequenos proprietários, são pessoas, vamos dizer assim, ocultas no universo, né? É um real ser humano, visto politicamente, então esses muitas vezes não merecem atenção. Então a gente vê que uma Dorothy Stenger e um Chico Mendes, porque ganhou repercussão internacional, mas existem milhões de pessoas que morrem todos os dias. Ali é o Pastoral da Terra, né? Tem um trabalho muito bom sobre a violência rural no Brasil, e também o CIMI, que é o Conselho Missionário Indígena, também sobre os índios que morrem nessas questões, né? Porque algo que nos preocupa também na questão agrária e na questão ambiental é a questão indígena, que são eles muitas vezes vítimas também desse processo. O Marcelo é geógrafo e ecoativista. Ele compartilha conosco a sua opinião sobre cidadania e meio ambiente. A ecologia e cidadania, elas são dois pontos que você precisa ter um elo de ligação para fazer, né, esse elo de ligação. Esse elo de ligação é o processo educacional.
Se a pessoa não consegue ter o conhecimento dos direitos dela, fica difícil ela exercer a cidadania. Então o fato, né, do meio ambiente equilibrado, do meio ambiente adequado constar como um direito a todos os brasileiros, isso tem que ser exigido não só do poder público, mas também da iniciativa privada, de se cumprir as leis ambientais, de se cumprir a preservação ambiental, né, de aumentar a quantidade de áreas verdes nas cidades, em áreas periféricas, em lugares que necessitam, recuperação de rios e tudo mais. Porque esse é o processo legal, essa é a exigência legal. E esse processo se dá na educação, na formação das pessoas, na formação educacional, é na escola que você ensina o direito das pessoas a um meio ambiente equilibrado. Você trabalhar o meio ambiente descontextualizado desse triângulo, né, entre cidadania e preservação ambiental, ecologia, você não dá sentido para a pessoa. Então o processo educacional ele é fundamental para que se cumpra, né, o direito das pessoas e o meio ambiente equilibrado e a ecologia. Eu vejo essa ligação entre esses três. No próximo bloco, a gente confere mais sobre a relação entre ecologia e cidadania, além de uma ecodica super legal sobre o tema. O Ecoideias volta já! O geógrafo e pesquisador Rafael Orsi, da Unesp de Araraquara, nos conta como as ocupações humanas têm transformado o meio ambiente. Professor Rafael, como que o crescimento e a densidade demográfica têm alterado o meio ambiente? Bom, algumas linhas de pensamento, elas classificadas como neomalthusianos, elas vão discutir que o crescimento demográfico elas gera um grande impacto sobre o meio ambiente. É óbvio que à medida que você tem um aumento populacional no planeta, 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, 12 bilhões de pessoas, alguns acreditam que a população mundial possa chegar, isso causa uma pressão sobre os recursos naturais de maneira bastante intensa, né? Porém, só pensar o crescimento demográfico eu acho que é um tanto limitado. Nós teríamos que pensar o crescimento demográfico, é claro, porém qualificá-lo, ponderá-lo a partir de uma outra variável que é o consumo. Porque só o crescimento demográfico ele pressiona, mas nós teríamos que observar a curva do crescimento do consumo per capita das pessoas no planeta como um todo. Quando a gente fala apenas do crescimento, nós corremos um sério risco de colocarmos nos grupos mais pobres, nos grupos mais vulneráveis nas várias partes do planeta, cujo crescimento demográfico é muito maior, a maior responsabilidade pelos impactos sobre o meio ambiente. Quando de fato nós temos que pensar o crescimento, ao mesmo tempo a quantidade unitária de consumo que cada uma dessas pessoas elas praticam no seu cotidiano. Então, creio que discutir o crescimento demográfico é importante, porém, sempre ponderá-lo a partir do consumo per capita. Acho que esse é um dos caminhos para a gente discutir a questão dos impactos ambientais provocados pela população. O outro que você me pergunta, ou que você questiona, é no sentido da densidade demográfica, né? Como que a densidade demográfica ela provoca impactos sobre o meio ambiente. Da mesma forma que a gente observa o crescimento demográfico e deve ponderá-lo a partir do consumo per capita, para a gente não ser, de certa maneira, simplista, nós temos que pensar essa densificação também dos espaços, as aglomerações, e qualificá-la. Qual é a característica desse aglomerado de pessoas? Porque ele também provoca impacto sobre a natureza. Imagino que a gente tenha grupos que se aglomeram, formando grandes cidades, formando grandes comunidades e vão ocupar fundos de vale, vão utilizar a água dos rios, precisam desmatar as áreas para poder fazer esses assentamentos urbanos. É óbvio que eles causam um grande impacto. Porém, a
aglomerar-se é uma característica nossa hoje. Nós queremos estar próximos uns dos outros, não? Nós queremos otimizar as nossas relações pela proximidade. E nesse sentido, a aglomeração ela causa um determinado impacto, porém ela traz alguns resultados importantes, benefícios importantes para as pessoas também, no aspecto da aglomeração, da proximidade, a troca de informações, a troca de conhecimento, a qualidade de vida acaba sendo, de alguma maneira, aumentada por conta dessa proximidade. Mas e o impacto sobre o meio ambiente? Não? Há algumas linhas, de fato, que vão dizer que essas aglomerações, quando você tem grupos que se aglomeram em cidades compactas, você vai gerar um impacto ambiental menor a partir das características desses grupos. Não? Então, mas essa compactação também influi no bem-estar das pessoas, não? De maneira direta. Não? Então você tem que, por um lado, aqueles que defendem a densificação das cidades, como cidades compactas, para gerar menores impactos sobre a natureza, eles têm razão em vários aspectos. Não? Você torna-se mais racional no sentido da utilização, ou melhor, otimiza a utilização de matéria e de energia. O transporte ele pode ser facilitado, você não despende tanto tempo para se deslocar, enfim. A aglomeração ela gera benefícios, sobretudo quando você pensa em infraestrutura física e pensa nos aspectos vinculados à matéria e energia. Então, essa é uma dimensão importante. Porém, o que você diz está coberto de razão no sentido de pensar, olha, há um limite para essa aglomeração, porque há um limite para a qualidade de vida das pessoas. Né? Você tem que imaginar que a aglomeração, pela aglomeração, em si, se a gente for considerar apenas os aspectos da matéria e de energia, de racionalizar e de otimizar o tempo, simplesmente por isso, ele é vazio. Nós temos que pensar as pessoas que estão nesse espaço. Então, o limite da aglomeração, ele se dá a partir dessa característica que nós buscamos, da qualidade de vida, pelo menos de alavancar a qualidade de vida das pessoas que vivem nesses espaços. E agora a gente confere uma dica bem interessante para preservar a natureza através da cidadania. Eu imagino que nós sofremos nas nossas cidades hoje muita coisa, não? Mas nós sofremos com aquilo que Emília Maricato chama de analfabetismo urbano. Né? Nós não conhecemos a cidade de fato. Nós não conhecemos as estruturas da cidade, físicas. Nós não sabemos onde tem um rio enterrado. Nós não sabemos que tipo de vegetação é nativa daquela área. A não ser, nós olhamos para a vegetação e vemos essa coisa cosmética, não? Palmeiras e tudo mais. Mas a vegetação nativa nós não conhecemos. Nós não sabemos quais os mecanismos legais de participação política na cidade. Nós não sabemos as formas de se inserir, as formas de discutir em alguns grupos, ou a existência de ONGs, ou a existência dos meios de participação e de produção daquele espaço. Esse é um primeiro ponto importante, conhecer a cidade, conhecer a estrutura da cidade, conhecer a história da cidade, conhecer os aspectos físicos da cidade. Né? Muita gente mora em cima de antigos aterros sanitários e não sabe que ali foi um aterro. Muita gente ocupa um fundo de vale, uma área de nascente, e não sabe que ali foi uma nascente. Então, pensar produzir a cidade de maneira mais cidadã, uma cidade melhor, uma cidade que seja para as pessoas, implica, em primeiro lugar, você superar esse analfabetismo urbanístico, se é que podemos chamar dessa maneira, mas um analfabetismo urbanístico, que envolve tanto os aspectos físicos quanto esses aspectos da participação e da produção do espaço urbano. Esse seria um caminho bom, né? Esse seria um primeiro passo, né? Conhecer para poder participar. E com essa dica, o Ecoideias fica por aqui.
E para saber mais sobre ecologia, acesse nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. E nós também estamos no Facebook, /Ecoideias TV Unesp. Até o nosso próximo programa!